Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei com o pessoal da ESPN comentando sobre a fala do Memphis Depay, que foi pra cima da CBF e criticou demais a entidade por criar essa regra idiota e imbecil de dar amarela pro jogador que pisar em cima da bola. Engraçado que eles não fizeram antes, né? Quando o Soteldo fez. Só é sempre quando o jogador Corinthians faz que eles criam a regra, assim como foi no Memphis Depay, como foi do Roberto que chutou a bandeira e passou a ser amarelo, e entre outros aí que o Corinthians passou a ser punido. Então, deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão, deixando os créditos aqui pra ESPN. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Desabafo do Memphis. A CBF, então, publicou a sua determinação para que a arbitragem cumpra aquele pedido da Conmebol de dar cartão amarelo para os jogadores que subirem na bola. Eu realmente vim, e aí o Memphis se manifestou nas redes sociais, eu realmente vim ao Brasil para também experimentar o jogo bonito em primeira mão, mas agora a CBF anunciou ontem que nenhum jogador pode ficar em pé na bola ou o jogador receberá um cartão amarelo. O jogador do Corinthians diz que foi decidido depois que eu me equilibrei na bola por alguns segundos na final do Campeonato Paulista. Não que seja um fator tão importante no futebol, mas não vejo um problema aqui. O futebol brasileiro está se elevando e merece visibilidade global. Há tanto talento aqui. A alegria e a paixão na forma de nos expressarmos em campo não devem ser limitadas. Então eu realmente me pergunto ao que a diretoria da CBF está pensando. Quem está decidindo o futuro deste lindo país do futebol? Foi o que questionou o Memphis. Vamos nos concentrar em quais regras podem melhorar o esporte e focar no lado comercial do futebol, o que beneficia os clubes, os fãs e os jogadores, em vez desses anúncios bobos. Falou então o jogador do Corinthians, que protagonizou, claro, aquele lance na decisão ali do Campeonato Paulista. A CBF... hoje, ela também acrescentou o seguinte, primeiro tem ali, né, esse ofício esclarecendo a ação de subir na bola, e ali, da necessidade do cumprimento da medida técnica e disciplinar, tiro livre e indireto e cartão amarelo, respectivamente, quando um atleta realizar o referido ato. E a CBF também acrescenta que essa é uma determinação da Conmebol, tá? Ela apenas passou para os seus árbitros uma determinação, um pedido da Conmebol, e é isso que ela passa, então, para os árbitros aqui do Brasil. Não é uma escolha, uma determinação dela. Uma determinação da Conmebol, é o que diz a CBF. Ela tenta amenizar uma crise, né? Tanto que o título ali do comunicado é esclarecimento sobre a orientação. Ela sai com a orientação, mas no primeiro momento ela não diz que é uma regra da Conmebol, ela diz que era uma regra passada aos árbitros. Aí agora faz todo o barulho de que a CBF estava querendo, isso, sabe? Abafar. Causa a própria insatisfação do Memphis, né, atacando a CBF. Aí ela meio que falou, e aí hoje a CBF fala que é da Conmebol. Não tem nada comigo, eu tô só cumprindo uma ordem. É aquela coisa que você chega lá em algum lugar, é mal atendido, mas que eu não tô só cumprindo ordem. Então, inclusive ela cita um lance do jogo Brasil e Bolívia, do Sul-Americano Sub-17, onde um jogador é punido porque é uma orientação da Conmebol, Pedro. Ela cita, mas é aquilo, tem orientação, né, Bruno? Tem orientação que serve para cá, orientação que serve para lá. Entendeu? Acho que você pode debater. A maneira como você sai com aquilo ali, talvez seja muito mais uma coisa dos árbitros conversarem com os jogadores. Tem lances e lances. Não consigo dizer que isso agora é o que vai resolver o futebol brasileiro, porque agora que ninguém sobe mais na bola, não tem mais desrespeito em campo, agora está tudo bem. Então, sabe, é muito holofote, é muita coisa para algo que é bem pequeno do que tem que ser feito pela CBF. Muita coisa que tem que ser posicionada, não se posiciona. O Silas definiu bem. Como você acha, prof? Determinação boba. É boba. Perto de tudo que a gente assiste, vai se preocupar com isso. E tem outra coisa, isso aí não tem que ser determinação nem de CBF, nem de Conmebol, nem mesmo de FIFA. Isso implica diretamente as regras do jogo. Você não botou a mão na bola, a bola ainda está em jogo, como é que você vai criar uma situação para essa condição do... subir na bola para provocar, e se o cara sobe na bola como um recurso para continuar jogando, então também não pode? Então é meio complicado isso aí. Tanta coisa para botar na frente, tanto erro de arbitragem. Os caras vão pensar nesse negócio de subir na bola. O que você acha, Silas? Sobe na bola pode ou não pode? Eu acho que pode. Sabe por quê, Bruno? Daqui a pouco o cara vai dar a questão aí é a provocação, pelo que eu estou entendendo. Isso. Quer dizer, então, que se o cara der um chapéu no campo defensivo, der uma caneta no campo defensivo, também é provocação. Embaixadinha, pode? Então, ele vai ter que parar também.
Eu acho que a CBF, a Conmebol, eles têm que se preocupar muito mais com um gramado sintético, com simulação. Tem que se preocupar com aquela cotovelada que o Otamendi deu no Rafinha, lá em San Juan, que ficou por isso mesmo, passou batido. Eu acho que isso que elas têm que a CBF e a Conmebol têm que se preocupar. E não ficar se preocupando com, sabe? Quantos jogadores têm habilidade suficiente para fazer o que o Memphis fez? O Soteldo tem. O Memphis e o Soteldo. Só, acho que só os dois. Então, eu concordo com o professor. É uma determinação boba e que, sabe, conversa com os jogadores, o que vocês querem? Tem uma entrevista do Fernando, volante do Internacional de Porto Alegre, falando sobre isso. A gente quer imitar a Europa, né? Ele falou, vai lá na Europa, vê se tem sintético lá. É só onde tem muito frio no inverno, que é um indoor, que é para o cara treinar, e mesmo assim é o sintético. Então eu acho que tem mais coisa na frente para se preocupar também. Então vamos entender o seguinte, se todo mundo acha que pode, por que o pau quebra toda vez que pisam na bola? Porque o futebol tem umas regras à parte, né? Então assim, o meu questionamento é esse, tá? Tudo bem, tá todo mundo revoltado. Nós estamos revoltados, os jogadores estão revoltados. Tem regras que não são escritas. Não, então tudo bem. Então assim, se pode... Tem a lambreta para trás no meio de campo para provocar, você não pode proibir a lambreta. Sabe? Então, mas o meu ponto é esse. Se pode, todo mundo quer que tenha. Então por que o pau quebra? Olha, uma vez alguém disse que o futebol... Os caras falam uns pros outros. Simeone falou pra mim, quando eu tava no Cesena jogando contra o Pisa. O brasileiro de merda. Eu nunca tinha visto o Simeone na minha vida. Eu não sabia nem quem era. Nem ele sabia muito bem quem era eu também, não. E aí? Então vai ter que ter um microfone ali também pra escutar o que o cara fala pro outro. Aí eu subo na bola porque ele me chamou de brasileiro de merda, e aí? Aí só viram eu subindo na bola, mas não ouviram o que ele falou. Então, assim... porque eu acho que assim... necessariamente, Bruno, a punição... A reação agressiva do adversário quer dizer que não pode. O adversário que entube. Não, então, e é claro que se o adversário agredir, você tem que punir quem tá agredindo, não quem tá subindo na bola. Acho que então o cara que ficou bravo, deu chegada mais forte. Eu não consigo virar e falar, tá tão errado que depois que alguém sobe na bola gera confusão, mas... Será que não está errado quem foi provocar essa confusão porque não aceitou que o adversário subiu na bola? Então, acho que é uma discussão ampla, que não é uma canetada, um ofício da Conmebol e a CBF. Não, eu acho que é o seguinte, quando tem esse tipo de lance, o pau quebra. Então é uma coisa que não pode. Mas aí, para o pau não quebrar, você tem que punir quem? Quem faz o lance ou quem bate no outro? Quem quebrou o pau, né? Você não gosta que sobe na bola, então você toma a bola do cara e sobe na frente dele. Não, e se subir na bola é amarelo, o empurrão do Lianco. Subir na bola é cartão igual empurrar. Pois é. Mas é o que eu falo, é a capacidade. A CBF tem uma capacidade, ela tem um compromisso com o equívoco, né? É uma capacidade de provocar debates que não dizem respeito a coisas muito maiores, que ela não provoca debates, que aí você fica nessa, tem coisa muito maior para falar. Não é que está se debatendo uma série de melhorias e acabou que ele não... Não. Só do nada pintou ali um comunicado para não subir na bola. Será que é Mas isso, Pedro, se vem essa determinação da Conmebol... Então você explicasse ontem. Não, na hora. Pessoal, chegou um comunicado da Conmebol, agora... Aí você provocou uma crise, você provocou um ruído, você não se comunicou, aí você teve que soltar um comunicado de esclarecimento. Você já está comunicando errado. E é o que muitos árbitros falam. Porque a maioria nem viu essa... A Renata sempre traz isso aqui, o Simon já trouxe isso, o Garcia também. A cada dia é uma determinação nova, que vale para abril, não vale para agosto, que não vale para novembro. Então, assim, é muita coisa mal comunicada, que você fica... Será que é esse mesmo a prioridade? Será que é isso que precisava... É isso que realmente vai mudar agora? O Campeonato Brasileiro ele agora vai ser mais sério, ele agora vai ter um fair play mais elevado, ele agora vai ser um pouco mais limpo, porque não vão subir na bola? Determinação só atrapalha. O futebol tem regras simples. A questão da mão na bola e bola na mão sempre foi uma das coisas mais simples do futebol. Até jogando bola na rua, você sabia se era bola na mão ou mão na bola. O Garrincha não ia poder jogar. Aí ele já... Cara, toda vez que ele pisou na bola, o cara foi pra lá e ele pisou, não tinha intenção nenhuma de ir pro gol. Ele pisava na bola aqui, ele pisava na bola aqui. Cara, e se os jogadores se reunirem e falar, não, a gente não aceita essa determinação, como que fica? Vão continuar pisando. Tem uma série de... E aí como é que fica? Tem uma série de determinações imbecis. Aquela da camisa, que não pode puxar a camisa para cá, puxar a camisa para lá. Todo mundo sabe que é por conta do patrocinador. A história de não chutar a bandeira do escanteio quando tem o escudo do time do cara. Primeiro, o escudo nem devia estar lá. No campo do jogo, devia ser neutro. Agora, você acaba criando problemas em cima de problemas que vieram antes.
Essa é uma questão. Aí você vai proibir pisar na bola, e aí é como eu falei, então levantar e fazer embaixadinha como o Edilson fez lá em 99, que também quebrou o pau, então também não vai poder. Porque não vai. Tecnicamente, mas como é que você vai punir isso? Se o cara não pode botar a mão na bola. Se o cara levanta a bola com o pé, ué. O cara tem que se bancar, professor. Eu subi na bola, o Bruno veio, me fez uma falta, o Bruno vai expulso, tem que se bancar. Não tem conversa, você está ali dentro do jogo, o emocional é tão importante quanto... Quer dizer, se eu falar pro meu jogador número 10, vai para cima do volante, mas eu falar pro capitão do meu time, fala pro 10, pra ele ir para cima do volante, que ele é maldoso, mas eu quero que o árbitro escute. Eu não estou falando pro jogador, estou falando pro árbitro. Na primeira ele tomou um amarelo, na segunda o árbitro vai expulsar o cara, e já aconteceu isso. Olé pode. Olé pode. Não devia poder também. Então. Porque o olé é humilhante. Então acaba. Olé, 50 mil pessoas gritando olé. Então acaba. Bota 11 máquinas lá e vamos ver o que dá. Se o olé não puder... Então, mas o olé não é muito próximo de subir na bola? Eu acho bem próximo. Pois é. Eu acho mais longo, que é mais tempo aquele negócio de olé. E o olé muda o comportamento de quem está tomando olé. Mas o olé quem está fazendo... Mas acho que muda para violência. O comportamento de quem está perdendo... E escuta o olé, vai falar que é da torcida, muda para violência. O jogador já... tudo bem, mas quem tá fazendo olé é a torcida. Quantas vezes tocando a bola pra eu já ouvi, Bruno. Tudo bem, mas o Barcelona faz o tic-tac, a torcida não grita olé. Ô, Bruno, eu já ouvi, né? É igual subir na bola por recurso, subir na bola por provocar. Eu já ouvi mas é que não existe. Existe subir na bola por recurso? Pode existir, você vai salvar uma bola na beirada, você sobe. Porque, tudo bem, eu já vi a lambreta, eu já vi o chapéu, eu já vi tudo isso por recurso. Eu nunca vi subir na bola por recurso. Alguém já viu? Mas é uma situação que pode acontecer. Pode acontecer. Então você não pode botar na regra que não pode. Eu até aqui nunca vi. Alguém já viu? Não. Você falar que um movimento específico de recurso técnico ele é proibido, é delicado. Tinha um jogador no Benfica, chamava Hernanes. Depois ele foi muito bom até. A gente já viu, por exemplo, o recurso, quando prende a bola com os dois pés e pula. Isso a gente já viu. Esse cara, ele gostava de bater. Quando eu jogava Sporting e Benfica, ele gostava de me bater. E o Valdo, que foi meu companheiro na seleção brasileira, era o 10 do Benfica. E ele tentou me pegar duas. Eu peguei uma bola na ponta direita e o Valdo falou para ele, não vai que o Silas vai te dar um elástico. E eu fiquei esperando ele vir. E eu dei um elástico nele. Ele não me marcou, ele sumiu de perto de mim. E aí? Aí o elástico também é uma provocação. Sim. Quer dizer, o cara tava batendo o jogo inteiro. Agora, eu vou revidar as agressões ou eu vou tentar dar um elástico no cara? Eu vou tentar dar uma caneta no cara. Sim. Pra quê? Pra colocar ele, fala, opa... Fica aí no seu lugar. Fica no seu lugar. É complicado. Você falou do futebol não aceitar certas coisas, também não aceita o olé. O olé muitas vezes é interrompido com um zagueiro que perde a paciência e levanta o cara. Chegando atrasado e... Então, aí esse cara tem que ser punido. Porque ele está contra as regras do jogo, ele está agredindo. Exato, não quem, né? Exato, você está punindo quem está usando um artifício e não quem está agredindo. Aí sim, pelas regras, é agressão. Aí é agressão. Agora, é difícil você limitar, como o Pedro falou, movimentos técnicos. Se você não está usando a mão na bola, no jogo de futebol, não está fazendo falta, o resto está valendo, vai do recurso que você tem. Você não pode prender a bola, né? Prender a bola é falta. Prender não pode. Então, essa foi a discussão até quando teve essa de puxar a bola com os dois pés, não foi, professor? Então, mas prender a bola não pode. Se está prendendo ou não. Mas o outro problema são essas regulamentações, aí, essas orientações. Confederação nenhuma tinha que dar orientação nenhuma de nada. As regras quem faz nem é a FIFA, é a International Board. Então essas coisas deveriam passar por lá, senão aí você também cria vários tipos de futebol. Então aqui não vai poder subir na bola, mas por exemplo no Mundial de Clubes talvez possa, porque não é Comebol, não é CBF. E você debateu isso tecnicamente? Ou você simplesmente pegou uma decisão da Comebol e puxou para cá e disse que é? Sabe, é a capacidade de fabricar crises então, mas, ô Pedro, opacas, aí sabe? Eu acho que o ponto é o que você entrou, que é o seguinte, a CBF chama para si uma polêmica em uma semana onde ela já não está com a popularidade em alta, vamos falar assim, não é, Pedro? Vários meses, né? Tempos, né? Cortina de fumaça. Não, mas eu acho que isso não é uma cortina de fumaça que atrapalha os outros programas. Pelo contrário, gera mais antipatia a CBF, não gera? E a CBF não anda muito preocupada em gerar simpatia, né, Bruno?
Então, é até difícil debater. Será que ela está preocupada em criar uma agenda positiva ou ela está só preocupada em criar uma cortina de fumaça para proteger quem lá está? Por isso que não dá para achar que essa é uma orientação para privilegiar o jogo, para privilegiar o fair play. É só para... Aproveita, solta isso aí, solta esse comunicado aí, porque o comunicado não chegou ontem de tarde. Entendeu? Ontem de tarde o comunicado foi utilizado para abafar uma crise institucional gerada na sexta-feira, depois da matéria. Mas você acha que desviou excelente o foco? lá da... Não, pelo contrário, a CBF hoje, cada passo que ela tenta dar achando que está para frente, ela está dando para trás. Também acho. Falta entendimento do que é o macro do futebol brasileiro como um todo. Porque caiu muito mal a maneira como o que expõe a matéria da revista Piauí. Sim. Não é? Sim. Do aumento salarial dos presidentes das federações. Não só isso, né? Acho que isso é a gota que transborda o copo, mas é como se relaciona, é como sai do poder, é como volta para o poder. É como não tem escrúpulo nenhum em falar que sim, levamos pessoas para lá que não tem nada a ver com futebol. Mas isso também não é de hoje, né, Pedro? Não ter dinheiro para CT de arbitragem, mas tem dinheiro para o presidente que não tem nem futebol em seu estado, que ganha a mesma coisa, talvez quem faz muito futebol. Que o que interessa ali são aquele grupo de 27 pessoas que sustenta o Edinaldo no poder. O resto é a gente que fica gritando aqui, achando que vai melhorar alguma coisa. É coisa muito importante para estar na mão de tão poucos e tão incompetentes. Exato. Eles só são incompetentes para camuflar as bobagens que fazem. Você pode falar, mas isso não ajudou, né? Mas ganham tempo com essas bobagens. O tempo que a gente podia estar aqui pensando numa solução, a gente está discutindo se pode ou não subir na bola. Isso é premeditado. Isso não é... Está ganhando tempo para saber quem é o novo técnico. Está ganhando tempo para um monte de coisa. Como é que estamos nessa daí, hein, Pedro? Estamos na mesma. Jorge Jesus é o nome de preferência da CBF. Ir para a CBF é a preferência do Jorge Jesus. Só que há também um pacto ali silencioso de que nada vai se resolver até que ele resolva a vida dele no Hilal, até onde o time dele vai na Champions Asiática, que é uma prioridade para ele. Ele não quer abrir mão de disputar até o final a Champions Asiática com o Al Hilal. E ele sabe que qualquer mínimo noticiário de acerto, de acordo, de coisa verbalizada pode fazer o Hilal chutá-lo de lá e ele perder muita coisa que ele tem, seja financeira ou seja de ambição esportiva. Então, a coisa vai caminhar a passos mais lentos, talvez até acelerem algum tipo de noticiário por conta de tudo que vem acontecendo essa semana. Mas não é algo para segunda, terça-feira agora. Mas é para antes da data FIFA? É para antes da data FIFA. Que é em? Início de junho, antes do Mundial. A semana ali de 4 e 9, data de 4 e 5 e 9 e 10 de junho. Então, você tem ainda, todo mês de abril, maio, 2 meses, então. Até o meio de maio a coisa precisa estar resolvida, porque você precisa mandar uma pré-lista para a FIFA. Tem a convocação, né? E a convocação. A promessa é essa, né? Mas vocês acham que o nome é legal? Eu acho que ele tem uma vantagem, pelo menos ele parece afim, ao contrário de outros casos aí. Eu nem acho que a busca ali também seja por um nome legal. A busca talvez ali seja por um novo escudo. É importante ter um escudo e o Jesus, pela personalidade, ele pode ser um escudo útil. Ele seria uma unanimidade. Quase, né? Acho que vai ter um barulho de ser um português. Mas já tem um semi-barulho de um tradicionalismo aí no meio, que... Né? Não é uma unanimidade por ser um estrangeiro. Acho que o barulho que vai ter é esse, não por questões técnicas. Sim. Não seria uma unanimidade por ser um estrangeiro, né? Mas é um cara resolvido na vida, um cara resolvido financeiramente, não é um menino, né? O Felipe Luiz. Mas ainda está cedo. Você acha que está, Silas? Eu acho. Eu acho que ele acha também, Felipe Luiz. O Rogério Ceni, por exemplo, é um cara que está num momento maior um pouco do que o do Felipe Luiz, mas acho que ainda não é o momento para a seleção brasileira, mas eu acho que é um cara que pode chegar lá. Estou falando dos brasileiros, né? Agora, o Jorge Jesus, para mim, é um cara resolvido financeiramente, resolvido na vida, um cara que já trabalhou aqui e um cara que aqui conquistou muita coisa. Então, assim... com uma ideia europeia também de futebol, acho que poderia dar certo, sim. Prof, o que você acha? Eu espero o Jorge Jesus daquele período do Flamengo. E aquele é um período curto, hein? Aquele Jorge Jesus do Flamengo não tinha sido esse Jorge Jesus antes na carreira, e mesmo depois ele teve seu sucesso, mas nada tão excepcional como ter mais títulos do que derrotas. Que foi o que aconteceu no Flamengo. O cara saiu com mais títulos do que derrota. Isso joga uma expectativa muito grande. Acho que o principal... Por esse prisma, podia ser o Abel também, então. Pois é. Mas acho que o principal é ele querer. O Jorge Jesus, se resolver esses problemas, ele não perdeu o dinheiro do clube que ele está no momento, ele quer muito.
Ele é um cara ambicioso, ele Não, gosta, e ele o olho tem dele essa, brilha. ele tem essa vaidade também de dirigir a seleção. E de ir pra dirigir uma Copa. seleção, e sendo a brasileira, seleção, então, né? e a seleção Principal brasileira é algo seleção maior do para mundo, ele. né? Mas ele tem sim... Você falou que tem um nome brasileiro que seria unanimidade? Não, aí eu te perguntei, o Jesus não chega sendo unanimidade por não ser brasileiro. Eu te pergunto, você acha que teria algum nome brasileiro unanimidade? Eu acho que não. Não. O Felipe Eu acho- Luiz seria bem aceito, mas menor tem essa questão de rejeição. ser muito Talvez jovem. menor rejeição, mas ia ter um debate muito grande se já era o momento. O Felipe Luiz seria se fosse um projeto para outra. E certamente Agarrar agora, o rubro-negro, pensando na outra. O rubro-negro Ó. ia reclamar bastante, professor. Não ia ser essa unanimidade, não. O Claro, rubro-negro não ia claro. aceitar Do bem. Flamengo não ia Na, gostar. na Europa caberia o Felipe Luiz para se projetar para outra Copa, não essa, mas aqui no Brasil Você isso é também está querendo impossível. demais do CBF, Não, planejamento. esquece. Se a gente fosse a Alemanha, rolava assim. exato. Justamente. Mas a gente como, vamos lá, 24 anos já, professor? Já empatou. 24, a gente pode parar para pensar em um projeto para outra Copa? Não, se tem uma coisa que a seleção brasileira não pode perder é tempo. Inclusive esse negócio de esperar o Jorge Jesus lá com o clube dele, tudo bem que seleção também, o técnico vai fazer o quê? Só a convocação. A seleção não se reúne antes, acho que isso atenua. Mas tem uma coisa que o Brasil não pode perder é tempo, porque já perdeu. Já desperdiçou da saída do Tite para cá. Quando você pensa que o Tite já tinha cantado essa bola de que não ficaria, quando você pensa que o Fernando Diniz é o menos indicado para ser interino, se tem um nome que não pode ser interino é o Fernando Diniz, pois ele foi escolhido. Quando você pensa nessas idas e vindas do Ancelotti, olha quanto tempo já se perdeu com isso. Então não dá para perder mais tempo, tem que segurar na mão de alguém e ir. Eu acho que por exclusão esse nome é o Jesus nesse momento. Acho que a rejeição ao técnico estrangeiro já foi muito maior. Está todo mundo entendendo mais ou menos, bem ou mal. Mas aí é porque as opções aqui no Brasil também vão Por exclusão. acabando, né? Nós não temos. E pelo menos é um técnico que fala a nossa língua. Isso já ajuda um pouquinho também. Fala a língua, já conhece o futebol brasileiro. sucesso aqui, recentemente. é popular aqui. Ele não está chegando aqui para entender o que é o Brasil. Ele já entende o que é o É Brasil. isso. Ele sabe o que é o Brasil. Ele é quase um técnico estrangeiro, mas quase brasileiro no sentido de ser do nosso dia a dia De recente. viver aqui. Viver Isso o pode futebol ajudar muito, né? Então é isso, Efel, o pessoal da ESPN comentando essa regra idiota, né? E a CBF querendo justificar que foi a Conmebol que deu essa orientação para dar amarelo. Porém é ridículo, cara. Daqui a pouco os caras vão proibir de comemorar o gol. Se você comemorar o gol, você vai levar amarelo porque tá ofendendo a torcida adversária. Vai proibir de dar uma lambreta. Tá ficando muito chato, cara. Os caras criam umas regras que, mano, estão acabando com o futebol. E a CBF, principalmente. Antigamente, claro que também dava briga. Quem lembra do Edilson lá das embaixadinhas, que deu uma briga lá, mas o futebol brasileiro é assim. Tanto como ele falou que, pô, ele veio pro futebol brasileiro realmente pra desfrutar desses dribles e tal. E o cara, o primeiro drible mais provocativo que ele faz, já cria uma regra pra coibir esse tipo de lance, cara. Então tá ficando muito chato. E sempre quando o jogador do Corinthians faz, que os caras começam a criar essas regras. Eu lembro que o Corinthians foi o único clube punido com portões fechados por cantos homofóbicos e tiveram os outros cantos homofóbicos. Flamengo, torcida do Flamengo fez, torcida do Fluminense fez e outras torcidas fizeram os cantos homofóbicos e só o Corinthians foi punido com portões fechados. Chutar a bandeira do adversário, outros jogadores fizeram, aí quando o Roberto fez, passou a ser regra punir com amarelo. É brincadeira, né? Quando o Corinthians faz, os caras aumentam de um tamanho que tem que coibir. Então os outros times só podem fazer que não vai dar em nada. É ridículo, cara. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vídeo todos os dias aqui pra Fiel Torcida. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.